Romanos 8:31. Diz assim a palavra de Deus. Está aqui na epígrafe do texto, aqui da minha Bíblia, está assim: nada nos separa do amor de Deus. Quem crê nisso? Nada nos separa do amor de Deus. Diz assim o texto: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem antes ressuscitou, o qual está à destra, à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ô, irmão, dá um glória a Deus aí, irmão, por essa palavra. Que palavra tremenda é essa aqui que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Antes de você se assentar, fala para alguém que está do seu lado aí: nada pode te separar do amor de Deus. Pode se assentar. E se assente dando glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos numa série de mensagens aqui na igreja. Como é um mês, setembro, mês amarelo, né? Mês de valorização da vida, o mês de conscientização e prevenção com relação ao suicídio, mês da saúde mental. E semana passada nós iniciamos essa série de mensagens, nós tratamos aqui sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. É um assunto, ele é psicológico, mas extremamente espiritual. Jesus tratou deste assunto, a Bíblia trata deste assunto sobre ansiedade. Nós aqui falamos semana passada como vencer a ansiedade. Hoje nós queremos trabalhar um novo assunto, um novo tema, que é sobre rejeição. Como vencer a rejeição? Como vencer e quais são os prejuízos da rejeição? Eu disse aqui, semana passada, que nós somos seres tricotômicos. Nós somos espírito que habitamos dentro de um corpo e possuímos uma alma. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então Deus quer que nós o adoremos de forma integral, de forma inteira, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. O espírito é o fôlego de vida. O espírito é aquilo que se relaciona com o eterno, com aquele que transcende, um ser transcendental. Nós somos espirituais. Mas também nós temos sentimentos e emoções
que é a nossa psique, a sede das nossas emoções. E que, se não controlada, ou se não gerenciada, administrada bem, nós ficamos doentes, nós ficamos mal. E nós também temos que cuidar do corpo físico, o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar da saúde do corpo, a saúde da alma e a saúde do espírito também, como seres integrais. Nós não podemos menosprezar nenhuma dessas áreas. Nenhuma dessas áreas. Negligenciar a saúde do corpo, negligenciar a saúde da alma e negligenciar o espírito. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre rejeição. As pessoas que sofrem com rejeição, a rejeição, irmãos, é uma ferida que é aberta na alma das pessoas. Na alma das pessoas. E ela é difícil de ver porque uma ferida no corpo é fácil de observar. É fácil de ver, está sangrando. É fácil, está aqui diante dos olhos, uma ferida no corpo. É fácil de observar. E está dizendo, olha, está doendo. Realmente a gente sabe que está doendo, a gente está vendo, está sangrando. Mas e na alma? Quando a ferida é na alma? Quando esta ferida aberta na alma, como que as pessoas não veem? E aí há uma ignorância acerca desses assuntos. Acha que é frescura, acha que não deve ser bem assim, mas está doendo também. E dói não no corpo, dói na alma. Dói na alma das pessoas. E isso, essa ferida aberta, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser restaurada como uma figura no corpo. Eu estou fazendo um paralelo aqui, e há quem diga que esta ferida da alma, ela é ainda mais profunda e mais difícil de tratar do que uma ferida no corpo. As pessoas podem viver cativas, presas pela rejeição e nem sequer saber disso. E nem sequer saber disso. A rejeição nos faz acreditar em mentiras sobre nós mesmos. A rejeição faz nós vivermos acreditando numa mentira sobre nós mesmos. E isso prejudica a nossa relação com Deus e com as pessoas. Porque nós achamos, e a gente vai ver ao longo aqui desta pregação, desse episódio de hoje aqui, dessa pregação, desse estudo aqui na realidade, nós vamos ver o quão mal faz a rejeição. E o quanto isso afeta a minha relação com Deus e com as pessoas. Porque uma vez sofrida a rejeição, uma vez aberta esta ferida, nós temos a tendência de achar que também sofreremos a rejeição das outras pessoas. Ficamos acuados, ficamos receosos, com medo. E tudo isso como um mecanismo de defesa, fechamos-nos em nós mesmos. E não vivemos saudavelmente. Não vivemos saudavelmente. Então, a rejeição faz a gente acreditar em mentiras sobre nós. E prejudica a nossa relação. Mesmo que Deus diz que Ele é por nós e que nada pode nos separar do amor dEle, conforme nós vimos aqui, né? Mesmo Deus está dizendo, nada pode separar o meu amor de você. Nada. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a prova, nem a nudez, nem o perigo, nem o presente, nem o porvir, nem o passado, nem potestades, nada, nenhuma outra criatura, nada pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. E Ele afirma na sua palavra isso. Mesmo Deus dizendo que nada vai nos separar do amor dEle, as nossas experiências do passado pode fazer nós sentirmos algo diferente. De que Deus vai também nos abandonar. De que Deus também vai nos rejeitar. De que Deus também vai jogar fora.
de que Deus também vai virar as costas para nós, de que o amor de Deus também vai diminuir. Então, como vivemos experiências ruins da rejeição no passado, achamos que Deus também vai fazer a mesma coisa. Vai jogar fora, vai virar as costas para nós. Alguns têm Deus por muito severo, numa clara projeção, tanto daquilo dos seus sentimentos, como um deslocamento de outras pessoas. Então eles enxergam, as pessoas enxergam Deus à luz das suas próprias experiências com outras pessoas. Principalmente figuras importantes como pai e mãe. Então, existem pessoas que dizer que Deus é pai, eles logo relaciona Deus com o seu pai humano, com o seu pai terreno, e não aceitam a paternidade de Deus bíblica, a paternidade de Deus da palavra do Senhor pelas suas experiências no passado. Então essas experiências faz com que a pessoa sinta de uma forma diferente. Então ela precisa a todo momento estar buscando este amor de Deus. A todo momento ela tem que estar mendigando este amor de Deus, para que ela viva em paz. E isso é muito pesado. Isso é muito pesado, é uma carga muito pesada, porque ela viveu a rejeição no passado. É impossível evitar o sentimento de rejeição. Por isso, nós temos que lidar com isso. É impossível, as pessoas que sofrem a rejeição, é impossível evitar esse sentimento, mas é necessário expor esse sentimento. É necessário trazer à luz este sofrimento e tratar disso, reconhecendo a presença da rejeição, descobrindo a fonte da rejeição, onde que começou, por que fui rejeitado, como que foi, qual a circunstância, qual o contexto, e deixar que o Senhor nos ajude a superar esta rejeição. Então eu preciso descobrir como eu fui rejeitado, onde, qual situação, qual circunstância. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso tratar sobre isso. E como eu disse semana passada, irmãos, não adianta colocar esses sentimentos e essas emoções debaixo do tapete, achando que está tudo resolvido. Não adianta. Não adianta uma pessoa que tem... Eu vou novamente trazer aqui a questão do corpo, da medicina, né, para que vocês tenham uma noção. Não adianta a pessoa que tem diagnóstico de câncer dizer, não, eu não tenho câncer, não adianta, não tenho, negar isso. O câncer vai continuar comendo, o câncer vai continuar deteriorando, o câncer vai continuar agindo. Não adianta a pessoa falar, empurrar com a barriga essas coisas. Ela precisa tratar. As doenças da alma também. A rejeição, não, bola para frente, o que passou, passou, vamos deixar isso aí no passado, não vamos ver isso aí não. Isso afeta a sua vida, sem você perceber. Afeta as suas relações, sem você perceber. Por isso, muitas vezes, você não consegue ser um bom marido. Às vezes, você não consegue ser uma boa esposa. Às vezes, você não consegue ser um bom pai, um bom filho, por essas situações que aconteceram. Então é necessário reconhecer a presença. Primeira coisa, é necessário reconhecer, existe esse mal, existe essa situação. Segundo, da onde isso veio? Terceiro, pedir a Deus, pedir ajuda e pedir para que Deus possa ajudar a superar isso. Eu vou falar aqui agora o primeiro ponto sobre a natureza da rejeição. A natureza, o que é a rejeição? É uma emoção dolorosa que é criada quando alguém nos recusa. É uma emoção dolorosa que é criada quando alguém nos recusa. E tem muitos pontos negativos, muitos resultados negativos. Às vezes a rejeição, ela se dá intrauterina. Ela se dá dentro do útero da sua mãe.
Às vezes um sentimento da mãe de rejeição passa também esse sentimento ao filho. Por isso que a gravidez, esse momento da gravidez é tão especial, tanto para a mulher, quanto para o feto, quanto para a família. Às vezes essa rejeição, a mulher que rejeita o filho, não aceita o filho, ou um pai que não aceita, que não rejeita, toda esta carga emocional, ela é passada para o filho. E eu vou confessar para vocês que eu não sabia disso também. Eu era chucro nessa área aí, né? E assim, eu não entendia sobre essas coisas. Então, por exemplo, a primeira gravidez, ela sabe que eu falo isso aí, a Ana Beatriz, ela falava, conversa com o bebê, conversa com ela. E eu dizia, quando nascer eu converso. Quando sair daí eu converso, né? E eu chegava perto, né? Claro que ela chutava, colocava a mão, ela sentia toda a emoção da mãe, passava para a filha e ela também ouvia ali. Ela também tinha também estava ali vendo, participando de todo aquele momento. E eu colocava a mão, tudo com muito custo. Quando ela me falava muito, né? Eu colocava a mão e sentia. Fala com o bebê. Vou falar, ela não está me ouvindo. Então eu não tinha noção disso. Eu não tinha essa noção. Mas tudo isso, irmãos, é importante. Tudo isso é importante. Então, a rejeição, ela pode começar, e logicamente, né, hoje aqui a Ana Beatriz está ouvindo isso, né, ela está ali. É claro que há que precisa ressignificar isso. Trazer um novo sentido. Não que eu estava rejeitando, mas era um sentimento de ignorância minha. Era uma ignorância que eu não sabia, né, quais as implicações que isso se dava. Então, é preciso trazer um novo significado para isso, um ressignificar. Então, a rejeição, ela é uma emoção dolorosa, que às vezes é ainda na gravidez. E ao longo da vida isso acontece. A rejeição cria o sentimento de sermos excluídos e indesejados. A gravidez, ela cria um sentimento de sermos excluídos e indesejados. Podemos nos sentir indignos. Eu não sou digno de estar aqui. Traz uma culpa para si mesmo. Traz uma culpa. Eu não sou digno, eu sou excluído, eu sou indesejado, não faço parte. Então a rejeição, ela vai criando esse sentimento na pessoa, né? E ela vai se culpabilizando, trazendo uma carga sobre a sua própria vida. A natureza da rejeição também é uma forma de controle. Como assim? Aqueles que se recusam a nos aceitar pode influenciar o que fazemos e o que pensamos. Aquela pessoa que nos recusa, que nos rejeita, ela influencia a nossa reação. Como nós vamos agir com isso? Então isso também, e a gente perde o controle, e a gente quer o controle. E para tomar o controle, vamos fazer algumas barganhas. Eu preciso ser muito bom para ser aceito. Eu preciso ser legal, eu preciso ser bom. Eu vou exageradamente tentar suprir este mal para eu tomar o controle de novo dessa situação. Então eu preciso ser uma ótima filha, um filho, eu preciso ser uma ótima pessoa. Então eu vou, e eu preciso mesmo, mas é algo que é além, extrapola a borda, extrapola ali os limites. Esse sentimento é fora do controle, para que eu possa tomar o controle de novo. A rejeição pode nos levar também a uma autorrejeição. Eu fui rejeitado porque eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Pessoas que são rejeitadas pelos pais, pessoas que são rejeitadas dentro do casamento. Há uma rejeição dentro do casamento. Rejeição, às vezes, os filhos rejeitam os pais. Enfim, lideranças
essa rejeição faz com que a pessoa crie dentro dela uma auto-rejeição. Claro que ele não vai me amar, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Sempre há uma cobrança. Sempre traz um peso, uma cobrança para si mesmo. Isso torna-nos críticos de nós mesmos. As pessoas que vivem a rejeição são altamente críticas com relação a ela mesma. E perdem, então, a autoestima. Outra natureza da rejeição é que isso pode tornar uma síndrome. Isso pode tornar um grave problema, pode agravar, essa rejeição pode agravar e ser uma patologia, uma síndrome. E aqueles que não lidam muito bem com esse sentimento, agem de forma a levar outros também a rejeitá-los. Como assim? Há uma rejeição crônica. Como assim? Uma pessoa que foi rejeitada, ela então não lida muito bem com isso, não tratou isso no coração dela, e é brotado um sentimento de que ela nunca vai dar certo, de que ela nunca é capaz. Então ela vai em outro grupo, e nesse outro grupo ela precisa ser aceita. E ela vai fazer de tudo para ser aceita. Em qualquer situação, às vezes, ela exagera, e esse grupo também não aceita por algumas decisões da própria pessoa, e isso vira uma rejeição crônica. Em todo lugar ela não se acha, ela não se encontra. Ela não se encontra num trabalho, ela não se encontra numa igreja, ela não se encontra num grupo, ela não se encontra numa escola. Então a tendência é o quê? Isolar-se. Né? Porque às vezes na primeira vez que a pessoa foi rejeitada, essa rejeição não tem nada a ver com a culpa que ela tenha, não tem nem culpa nenhuma, mas ao levar essa rejeição para outro ambiente, para um outro grupo, ela não zera. Eu vou para um outro grupo, zero aquela tábua, não. Ela traz aquelas emoções, traz aqueles sentimentos, e para provar que ela é boa, ela é capaz, ela então, essas ações que ela tem, faz com que esse novo grupo, às vezes, a rejeite também. Então isso vira uma sucessão de rejeições. Ela nunca se aceita. Na verdade, isso é uma autossabotagem. Ela se autossabota. Por quê? Porque não lidou bem com a rejeição, não tratou sobre isso. A rejeição, como eu disse, é uma ferida na alma das pessoas. Quais as características de uma pessoa que sofre rejeição? O que identifica uma pessoa que sofre rejeição? As pessoas que estão consciente ou inconscientemente escravizadas pela rejeição, primeiro, elas têm um espírito crítico em relação a si mesmo e aos outros. É extremamente crítica. Critica tudo, tanto a si quanto os outros. A linha da cobrança, a linha da crítica é altíssima. E eu estou falando aqui de algo que foge da normalidade. É normal se cobrarmos, é normal cobrarmos as coisas, é normal cobrarmos certas do jeito que a gente quer. Mas o que eu estou falando aqui é acima da média, acima da borda, acima dos limites. Né? Uma pessoa que realmente ela tem uma baixa estima e muitas vezes tenta levar outras pessoas para baixo também. Como ela tem uma baixa estima, ela tenta levar outras pessoas para baixo também. Tem dificuldades de amar os outros. Quem sofre com rejeição, ou já sofreu com rejeição, ela tem extrema dificuldade de amar as outras pessoas. Se as pessoas não se amam, elas não estão preparadas para amar os outros. Ela não se ama a si mesma, ela traz uma culpa. Eu fui rejeitado, não fui aceita, não fui acolhida, eu não fui parte, então eu fui excluído. Então o que eu faço? Eu também excluo. Né? Tenho dificuldades em me relacionar, tenho dificuldades, porque quem está machucado, normalmente machuca.
não consegue se relacionar com ninguém. Por quê? Porque acha que todas as relações vão ser assim. Então, as frases mais comuns de alguém que sofre rejeição é: eu fico bem comigo mesmo. Eu fico muito bem, eu lido bem comigo mesmo. Eu lido muito bem na solidão. Na verdade, não lida. Não lida muito bem, não. É uma forma que encontrou de não ferir e não ser ferido novamente. É uma maneira que achou para sanar essa dificuldade. Né? É igual aquele cachorrinho que bem magro, que foi chutado por todos já sofreu muita rejeição, e ele está andando na rua, ele vira lata, e aí tem uma casa com uma porta aberta, lá, com o portão aberto, fazendo um churrasco, e aí vem o cachorrinho lá, fica no portão lá, cheirando aquele churrasco. Aí o dono da casa, usando de misericórdia, pega um prato, faz ali coloca uma carne, vou levar aquele cachorrinho magrinho lá, sofrendo, coitado. Quando você vai levar, o cachorrinho olha para você e dá no pé. Por quê? Mais um que vai me bater. Mais um que vai falar: sai daqui, cachorro, sai daqui, vira-lata. Ele não sabe que a intenção daquela pessoa é o bem, levar um prato de comida. Mas ao se aproximar a alguém estranho, o cachorro dá no pé. Porque ele traz as relações do passado para essa relação do presente. E muitas vezes é assim que acontece também com as pessoas. Né? Ela tem dificuldade de amar os outros e tem muita dificuldade de receber também o amor. Não recebe o amor. Acha estranho quando alguém elogia, acha estranho uma manifestação de carinho, de afeto, de amor. Acha esquisito isso, quando alguém vem amar. Quando alguém vem fazer o carinho, ele já é como um porco-espinho. Né? Ele se defende atacando. Alguma coisa tem por trás disso aí. O que você quer? Ela não aceita que ninguém chegue perto. Não está muito... a pessoa que se sente rejeitada, ela não está aberta para novos relacionamentos, aberta para novas amizades. Quando alguém se aproxima, a pessoa já acende um alerta. Por que essa pessoa está se aproximando? Por que ela está se aproximando? O que ela tem? O que ela quer? Sempre parece que um objetivo escuso por trás. Sempre há algum objetivo. Então a pessoa fica em estado de alerta. Ela tem sentimento de inferioridade. A rejeição faz com que as pessoas acreditem que elas nunca se encaixarão ou estarão à altura de certas coisas. Aquele emprego lá não é para mim, não. Aquela pessoa lá, não é para mim, não. Aquela posição, aquela posição não é para mim, não. Sempre se sente aquém. Tem uma síndrome de inferioridade. Né? É como um espírito de gafanhoto. Lembra lá em Êxodo, quando Moisés envia os espias para espiar a terra? Uma terra que Deus prometeu, a terra que Deus falou. Eles foram lá espiar a terra e eles voltaram com um relatório e eles disseram para Moisés: olha, Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, as uvas são grandes, é uma maravilha, é uma terra excelente. Mas existem gigantes lá naquela terra e aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Olha a síndrome de inferioridade. Nós nunca vamos conseguir, nem tenta. E quantas vezes palavras assim não machucaram você, talvez tua mãe, teu pai, tua avó, teu avô, que disse: você quer aquilo lá? Isso não é para você, não. Você está querendo é muito. Olha para a tua realidade aqui. Olha a tua casa aqui, olha para a tua realidade. Ouve essa palavra talvez de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe. Você está sonhando alto demais. Você está sonhando muito grande. Volta, olha aqui para a sua realidade. Então, esse excesso de realidade, né, faz com que morra as motivações e, muito provavelmente, esse pai, esta mãe, este avô e esta avó
ou tio ou tia, qualquer um aí, né, que coloque essas palavras para alguém, muito provavelmente é aquilo que ela sente também. Elas foram rejeitadas. Então, como elas não alcançaram isso, elas também dizem, você também não vai alcançar. Isso, você está pensando demais. Como essa pessoa sofreu a rejeição, sofreu palavras tão duras, ela só ensina isso também. Isso também. Né? Ela tem esse sentimento de inferioridade, esta ferida aberta. As características de uma pessoa que sofre rejeição, elas são excessivamente atentas às aparências. Excessivamente atenta às aparências. Eu disse aqui, uma pregação que eu fiz aqui sobre inversão de valores, onde a geração de hoje, elas valorizam mais a aparência do que o conteúdo. Né? Mais a aparência do que o conteúdo. Como também a outra pregação eu falei sobre o teatro que a gente fez ali, né, da Ana Mundana, da Joana Cristã, que podia ser Joana Mundana e Ana Cristã, não é o nome, né? Podia ser qualquer, mas eram duas meninas que estavam ali, né, no teatro, e eu era o João Indeciso na peça, né? E o João Indeciso ficou entre a mundana e a cristã. A mundana era bonita e a cristã não era tão, mas era cristã. Né? Então, assim, qual é a beleza? A beleza é exterior? A beleza o que é beleza? Né? Os jovens se atentam muito à beleza. Né? Como a gente fui eu e a pastora Poliana entregar a ceia para um casal lá no sítio, né? Os pais da irmã Adriana, e a gente estava voltando conversando, né? Como eles me mostraram a foto deles de casamento. Lá está no celular dela, né? Que graça, né, a foto. Eles têm 85 anos, né? Você vê o peso da idade deles assim, né? Cara, o peso da idade. Eles estão realmente muito cansados, são idosos, rosto, né? Tudo tão, assim, o peso da idade mesmo, né? O tempo passa, o corpo muda, né? E a foto deles no casamento, eles são lindos, lindos. Né, jovens, pele esticada, pele novos, né, jovens. Tanto ele foi um homem elegante, um homem bonito, a mãe, uma mulher bonita, polacona, olho verde, linda, né? E olhar para eles ali, olharem para o que está ali, né, diante na sua frente, você vê que o tempo mudou, tudo caiu, né? Todo o corpo modificou inteiramente. Né? Assim, e o que os jovens se atentam o quê? A aparência, mas a aparência passa. A aparência acaba. E o que é a beleza? A beleza, o que fica é o interior. O que é a beleza, irmãos? Essa sua juventude, essa sua força, essa sua elegância, esse bonito que você é hoje, vai acabar. Vai acabar, isso aí vai acabar. Os cabelos ficam brancos e caem, os dentes amarelos entortam, as peles ficam todas enrugadas, tudo passa. Então, se você olhar para a aparência, olha para a aparência não. É importante a aparência, mas não é tudo. A aparência é muito importante, mas não é tudo. Então, as pessoas que sofrem a rejeição, elas são extremamente olhando para a aparência. É importante a aparência, mas por que elas são atentas às aparências? As pessoas feridas, elas tentam se vestir de uma forma que irá ajudá-las a ser aceitas. Por trás de uma roupa sensual, há um desejo de ser amada. Por trás de uma roupa sensual, há um desejo de ser acolhida, de ser desejada, de ser amada. De uma maneira errada, mas há esse desejo. Por fora está a mensagem que está ali, incutida, é o desejo, vão me olhar, vão me desejar, vão gostar de mim. Eu vou me sentir acolhida por alguém. Então perceba, né, como fala muitas vezes a roupa, né?
É a roupa sensual, e a roupa sensual tanto para a mulher quanto para o homem também, né? É o desejo de ser amado, de ser visto. Então, tudo isso é uma mensagem subliminar ou explícita. Olhem para mim, porque aqui há uma carência, há uma ferida aberta dentro de mim, né? Há uma carência na minha vida. Então, por que a olhar para as aparências? Porque, novamente, né, para ser aceito, para ser acolhido, as aparências no mundo de hoje faz com que as pessoas se sintam acolhidas. As pessoas que sofrem com rejeição, elas são propensas ao perfeccionismo. Para evitar falhas, algumas pessoas não vão tentar tarefas que não podem fazer perfeitamente. Tem pessoas que você convida a pessoa para fazer uma coisa, olha, eu não vou nem aceitar, porque se não for para fazer perfeito, eu não faço. Então ela quer o perfeccionismo. E o perfeccionismo, para muita gente, parece ser um defeitinho bom. É um defeito bom. Você vai falar na entrevista, né? Qual é o teu defeito? Perfeccionista. Então, assim, gosto tudo bem feito. Na realidade, o perfeccionismo é um grave defeito. É uma grave falha. O perfeccionismo é uma questão, o inverso não é o desleixo, mas o perfeccionismo é algo que te suga as suas energias. Faz com que você não viva assim, com a imperfeição. Tudo precisa ser perfeito. E as coisas, a famosa neura, né? A famosa neura que diz assim, tá com uma neura, né? Isso é um termo cunhado da psicologia, né? É um termo da neurose, né? As neuroses da vida. Tem a parte da psicose e a neurose. Né? E essas partes da neurose, faz com que as pessoas elas sofram e se cobrem demais. E o que está por trás disso é o desejo também de ser perfeito, para ser acolhido, para ser recebido, para ser reconhecido e para não sofrer a rejeição novamente. Então eu preciso fazer a melhor coisa. Né? Então, assim, eu vou tentar, vou fazer o meu melhor. Isso deve ser o ideal. Vou fazer o meu melhor, vou tentar. Mas a ideia de que se eu não fizer perfeito, eu não faço, esconde uma ferida por trás disso, aberta. Então, as pessoas que sofreram uma rejeição, elas são excessivamente atentas à aparência e são muito propensas ao perfeccionismo. E como elas não fazem perfeito, elas procrastinam. Então, se eu for entrar num programa lá da dieta lá do corpo, eu tenho que fazer o meu melhor, senão eu nem vou fazer. Fazer meia boca eu não faço. Então, procrastina. Fica empurrando com a barriga. Não faz. Né? Então, não tentam, e o medo de se frustrar e o medo de não ser aceita. Vivem em um estado de ira flutuante. Uma atitude de raiva permeia suas vidas e leva-os a encontrar o defeito nos outros. Para elas, ninguém presta. Né? Ninguém presta. Essas falas, para mim ninguém presta, para mim tudo é igual, toda a igreja é igual, as pessoas não gostam das pessoas. Essas frases, por trás disso, é uma pessoa carente. Carente, porque foi, de alguma maneira, em algum momento, rejeitada. Então há uma ira flutuante, pessoas que encontram defeito nos outros. Outra coisa, ela mostra uma atitude de superioridade. Então, assim, tudo é extremo. Que eu não estou falando o complexo de inferioridade no extremo. O complexo de superioridade no extremo também. Aquela pessoa arrogante, uma pessoa que realmente tem um disfarce
para não demonstrar o sentimento de inferioridade. Tem gente que fala que a pessoa que tem transtorno de narcisista, né, o narcisismo, né, o transtorno narcisista é uma pessoa que ela se ama, ela tem um amor próprio muito grande, é uma pessoa que se envaidece, é uma pessoa que se orgulha muito de si, que é uma pessoa narcisista. Vem da história de Narciso, quando olha para o rio e se cultua ali da sua própria imagem. Então, eu sou o melhor, eu sou o melhor, ninguém faz igual eu, pessoa narcisista. Na realidade, nós temos uma forma de ver que o narcisismo tem uma superioridade muito grande, mas isso é um disfarce para a sua inferioridade. É um disfarce, é um meio pelo qual ele age para disfarçar o quanto ele não se gosta, o quanto ele não se ama, o quanto ele não gosta de si mesmo. Então, na realidade, o narcisismo ele não é essa pessoa muito para frente, que se ama, que se gosta, que faz as coisas o melhor. Na verdade, é uma máscara para que ninguém veja os seus defeitos, suas falhas. Então, isso é a atitude de superioridade é um disfarce, é uma máscara para não revelar a sua inferioridade. As pessoas que sofrem com rejeição são excessivamente sensíveis, ou seja, é o famoso dodói. Por que o dodói? Porque essa pessoa é extremamente sensível. Imagine que tem uma ferida ali, uma ferida no corpo. Então, toda ferida, quando você toca, dói, né? E às vezes, quando tem alguma coisa, ou seja no pé, um dedinho ali que lascou, ou seja na mão, parece que tudo bate ali. Mas por que tudo bate aqui? Não é que tudo bate ali, é porque você sente dor. Batia antes, só que você não sentia dor. Mas agora você presta atenção porque você sente dor. Então, existem comentários, falas, vivências que se a gente estivesse bem, passaria de boa. Mas por que dói? Porque está aberto. Então, é alguém que não te cumprimentou, você viu lá, não me cumprimentou, porque não gosta de mim, porque daí cria uma fantasia. Porque será que eu fiz isso lá, eu fiz aquilo outro lá, e aí não gosta de mim, e essa pessoa não quer me ver, eu já não vou mais na igreja. Então, de um não cumprimentar, foi uma fantasia. E o diabo se aproveita disso para trazer ainda mais seta. Realmente, pensa nisso mesmo, ele não gosta de você, ele falou para outra pessoa lá, e aí o diabo se aproveita de uma emoção que você não tratou, que você não cuidou, isso se potencializa. E se você estivesse bem, passaria. Não cumprimentou, está tudo certo. Passaria de boa. Mas por que dói? Você viu que aquela pessoa falou isso? Por quê? Porque aqueles que lutam com esse sentimento de rejeição são feridos facilmente e propensos a uma má interpretação dos comentários sobre elas. Elas têm uma má interpretação sobre os comentários e elas são sensíveis. Então, precisa tratar disso também. Resistem ser amadas, né? Medo de serem abandonadas ou usadas novamente. Então, uma defesa. Eu não vou aceitar ser amada porque daqui a pouco vai embora. E aí eu vou ser novamente. Isso é um mecanismo de defesa e às vezes inconsciente. Muitas vezes é inconsciente. Não é uma coisa que você pensou, planejou. Olha, não vou aceitar, não vou receber. Não foi uma coisa que... Na verdade, isso está tudo no seu inconsciente. Estão sempre suspeitando. Algumas pessoas estão sempre suspeitando de que quem tenta fazer amizade com elas, porque elas acreditam que deve haver algum motivo. É como eu falei, se aproxima uma pessoa, já fica ressabiado, já fica o sistema de alerta ligado. Por quê? O que está se aproximando? O que quer? Por que está acontecendo isso? Porque realmente esse é um problema.
tornam-se indiferentes. Para evitar a rejeição, algumas pessoas tornam-se solitárias. É aquilo que eu falei também. Lido bem comigo mesmo, para mim, só eu tá bom. Por quê? Para evitar novamente a rejeição. Na verdade, há um profundo sofrimento aí. Caem em depressão porque vivem sozinhas, tristes e desanimadas. Tem um foco materialista. Por que o foco materialista? Porque precisa ter coisas para ser aceito. Então, se eu tiver coisas no mundo capitalista, no mundo que hoje se mede as pessoas, o carro que você anda, qual é a tua renda, que casa que você tem, se mede as pessoas. Então, para eu ser aceito em determinados lugares, eu preciso ter coisas. Eu preciso ter coisas. Então, o foco materialista, e às vezes esse foco materialista está escondido essa questão também de ser aceito, igual a roupa lá que eu falei. Perdem o plano de Deus para suas vidas. O sentimento de rejeição engana as pessoas acerca de tudo o que o Senhor quer fazer através da vida delas. E adotam práticas pecaminosas. Sabe o que é isso? Pessoas que não conseguem aceitar-se, elas voltam para a prática de bebida, drogas, sexo ilícito, em busca de um alívio. E o mundo as acolhe, mas por um pouco tempo. Por um pouco tempo. O mundo traz esta alegria, esta paz, esse ser desejado, esse ser acolhido, mas por pouco tempo. E a cobrança, ela depois a conta vem, né? A conta, ela chega. Então essas são algumas características de pessoas que sofrem a rejeição. E quais as razões para elas se sentirem assim? Quais as razões para elas se sentirem assim? Quem normalmente passa por esse sentimento diz: a causa dessa emoção dolorosa é a opinião de uma pessoa de si mesmo, que é provocada por experiências dolorosas. Por exemplo, defeitos físicos. Pessoas que têm algum defeito físico, ela não se aceita, ela se auto-rejeita porque foi rejeitada. Então, normalmente, pessoas que têm defeitos físicos, elas não gostam de estar em público, não gostam de estar no meio das pessoas, não gostam de alguma confraternização, porque ela tem alguma limitação. Então essa limitação quer ficar em casa, né? Para não ser visto, não ser misturado. Então esse defeito físico traz um sentimento de ser que vai dar trabalho, indesejável, indigna de ser amada. Pode ver como uma pessoa que passa por um processo, às vezes, passam a ter algum defeito de visão, ficam cegas, ficam surdas, às vezes ficam na cadeira de roda, elas entram no estágio de depressão. E dos estágios de depressão é porque não vou ser aceita, não vou ser amada como antes, né? Então esse defeito físico às vezes traz também esse sentimento de rejeição. Outra razão é o passado emocional que dói. Quando uma pessoa é ferida, os efeitos danosos sempre ficam. Quando a pessoa ela é ferida pela rejeição, os efeitos danosos sempre ficam. Então, um passado que aconteceu traz isso para o presente também. Irmãos, nós precisamos tratar disso. A morte de um ente querido faz com que, às vezes, pessoas também achem que esse ente querido o abandonou. Tem pessoas que acham assim.
esse ente querido abandonou. Ou Deus não o ouviu, Deus não ajudou, Deus não olhou, orei tanto, busquei tanto, por que isso aconteceu? Divórcio também é uma outra causa, outra razão de se sentir rejeitado, o divórcio. Isso o casal sofre e também os filhos sofrem com o divórcio. Os filhos catalisam essa rejeição para si. Meu pai foi embora porque eu sou culpado. Minha mãe se separou do meu pai porque a culpa é minha. Os filhos catalisam esse problema para si mesmo. Os filhos se sentem culpados com o divórcio. É muito comum isso. Quase que 100%, não vou falar 100%, mas chega a beira isso. Os filhos sempre se sentem rejeitados. É uma ferida que é aberta pelo divórcio. Às vezes seu pai, sua mãe, houve um divórcio, você trouxe isso para dentro de você também, em algum momento. As experiências da infância, palavras de crítica, rejeição fixa na memória de uma criança e molda a sua visão de si mesma. Ela vai passar a vida inteira tentando validar o seu valor. A cobrança excessiva, você tem que dar algum resultado, você tem que ser o bom, você tem que ser melhor, você tem que tirar uma nota excelente, você tem que ser o melhor aluno da sua escola. Esta cobrança excessiva traz um peso muito grande para o filho, muito grande, que o meu pai e minha mãe só vão me amar, só vão me respeitar se eu for esse melhor, se eu conseguir esse nível que esse meu pai e essa minha mãe está me passando. Então, se eu não conseguir, então ele vai lutar para alcançar esse patamar. Porque se ele não alcançar esse patamar, nós pais temos que incentivar os nossos filhos, sim, a estudarem, a ser bons alunos, mas essa cobrança excessiva pode causar um grave problema emocional para o seu filho também. E nós achando que estamos fazendo bem, na realidade estamos fazendo o mal para os filhos. E às vezes nós fomos também você é a esperança da família. Não tem isso também? Tem famílias que falam, você, olha quanto peso, né? Você é a esperança da nossa família. Você precisa dar certo. Quanta cobrança. E como que nós vamos vencer isso? Como que nós vamos vencer a rejeição? Eu falei das características, eu falei da natureza da rejeição e pessoas que ficam mal com isso. Como que eu venço isso? Primeiro lugar, irmãos. Primeiro lugar, para você vencer a rejeição de um pai que foi embora, de uma mãe, de uma palavra dita, circunstâncias emocionais. Como que eu venço isso? Primeiro, em Cristo. Primeira coisa, em Cristo. Mas tem pessoas que nem o amor de Deus elas aceitam. Tem pessoas que nem o amor de Deus elas aceitam. Uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital. Este homem estava com um câncer na boca, assim, e ele já tinha cortado a mandíbula, já tinha um buraco aqui, não tinha essa mandíbula, os dentes, não tinha nada, tinha um buraco enorme, era um câncer terminal, e ele era irmão de uma irmã da nossa igreja. E essa irmã pediu, pastor, vem visitar meu irmão. O médico já desenganou, e essa madrugada se debateu demais. Ele se debatia, ele urrava, e ele se debatia muito essa madrugada. E eu fui visitar, eu não conhecia, eu tinha visto ele umas 2 vezes apenas, mas a irmã era da igreja lá. E eu conversei com ela no corredor e ela disse assim, ele sempre amaldiçoou Deus. Ele colocava todo o ódio dele contra Deus. Ele não aceitava Deus na vida dele. Ela me falando.
E quando veio essa doença, piorou. Porque ele falou, olha teu Deus aí, ó. O que ele fez comigo? E cada vez que ele tinha diagnósticos, consultas, mais ele amaldiçoava Deus. E eu fui conversar com ele no leito ele estava em coma. E eu fui conversar com ele e eu falei o nome dele, chamei pelo nome. E falei assim, olha, eu entendo que deve ser muito difícil para você. Eu entendo que você tem coisas que você viveu na sua vida que é muito difícil. Mas você está chegando no fim da sua vida. Só que a tua vida não finda agora. A tua vida não finda nesse momento. Eu quero pedir para você. Eu sei que você tem ódio de Deus. Eu sei que todo o mal que fizeram para você, você projeta isso em Deus. Mas eu quero categoricamente dizer para você que Deus te ama. E Ele se entregou na cruz por você. Eu quero dizer para você que, por mais difícil que seja, aceite o amor de Deus. Receba o amor de Deus. O amor de Deus é inexplicável. Eu disse para ele, eu falei, quando você fechar os teus olhos aqui, se você receber o amor de Deus, quando você fechar os seus olhos aqui, imediatamente, você vai abrir os seus olhos no céu. E lá você vai estar perfeito. Lá você vai estar curado. E esta terra, ela é apenas uma passagem. Ela é apenas o momento que nós vivemos. Mas o que Deus tem para nós são coisas eternas. Aceite o amor de Deus. Aceite o amor do teu Pai. E eu fiz uma oração com ele. Ele acordou do coma. E quando eu fiz a oração, ele apertou a minha mão. E uma lágrima escorreu dos seus olhos. Eu orei com ele. E a palavra que eu disse a ele, aceite este amor que Deus está te dando. Tem pessoas que não aceitam o amor de Deus. Por projeções. Por projeções. E quando eu orei com ele, naquela madrugada, irmãos, ele foi. Naquela madrugada daquele dia. Ele partiu. E a sua irmã estava do seu lado. E ela disse, pastor, eu não vi a sua morte. Ele foi como um passarinho. Ela usou essa expressão. Na noite anterior ele se debatia. Na noite anterior ele urrava. E eu creio piamente que Deus lhe deu uma oportunidade para ele ser salvo. Porque naquela madrugada demônios vieram lhe buscar a sua alma. Mas Deus permitiu mais um momento para que ele aceitasse o amor de Deus. E ele passou. E eu creio, irmãos, que a qualquer momento eu o encontrarei de novo nos céus. Porque ele é o nosso irmão em Cristo Jesus. Ele será salvo, ele é salvo e ele está na presença de Deus. Eu o encontrarei na eternidade. Por isso, tem pessoas que não aceitam o amor de Deus. A primeira coisa para você resolver a questão da rejeição é aceite o amor de Deus na sua vida. Esses sentimentos negativos devem ser tratados. E se quisermos viver verdadeiramente completos, eu preciso me encontrar em Cristo e se me satisfazer em Cristo. Porque em Cristo, irmãos, nós temos um sentimento de pertencer. Em Cristo, aqueles que são parte do corpo de Cristo, eles
participam da família de Deus. Eles são participantes da família de Deus. Eles encontram um sentimento de dignidade. Sabe por quê? Porque Jesus nos considera tão valiosos, que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu por mim. Olha que valor eu tenho. Qual o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma? Eu sou valioso não por mim mesmo, mas por aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Então eu não preciso provar nada para Deus. Eu não preciso me santificar para ser aceito por Deus. Eu preciso me santificar em resposta ao amor de Deus. Eu preciso me santificar em contrapartida por tudo aquilo que Deus fez para mim, mas não para ser aceito, porque o amor de Deus não aumenta e nem diminui com nossas atitudes. O amor de Deus sempre é o mesmo por nós. Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso estar na igreja, porque Deus vai me aceitar assim. Não pense assim, você não precisa fazer nada para Deus te aceitar. Você só precisa se entregar a este amor. Você só precisa reconhecer, se humilhar. Então não trate a relação de Deus com barganha. Deus não vai mudar o seu amor por o que você faz, por o que você não ou deixa de fazer. Nós fazemos por outros objetivos, por outros interesses, por corresponder ao amor de Deus. Eu não dou o dízimo porque sou obrigado a dar o dízimo. Eu dou o dízimo porque eu amo a Deus. Eu não venho à igreja porque sou obrigado a vir à igreja. Eu venho à igreja porque eu amo a Deus. Porque Deus fez por mim. Eu não dou vazão às obras da carne, não porque Deus vai me castigar ou isso não, porque eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou esmurrar a minha vida, não para ser aceito, porque eu já sou aceito. É porque Deus, Ele se entregou na cruz do Calvário por nossas vidas. Então há uma sensação de pertencimento, há uma sensação de dignidade e há uma sensação de competência. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Amém? Possamos aceitar o amor de Cristo. Possamos abrir o nosso coração e deixar que este amor transborde. E não venhamos, irmãos, a projetar experiências do passado, as situações do presente. Venhamos a fazer uma autoanálise. Pessoas que se sentem rejeitadas. Por que eu me sinto rejeitado? Por que eu não consigo fazer parte daquele grupo? Por que eu não consigo... Pessoas que não conseguem fazer parte de igreja nenhuma. De grupo nenhum. E por que tudo isso? Por que tem aquele espírito de porco-espinho? Ele ataca para se defender. Ele se defende atacando. Por que tudo isso? É algo que é um mecanismo de defesa. Eu preciso lidar com isso. E colocando como foi cantado aqui, quando nós falamos para Deus os nossos defeitos. E sabe por que nós não falamos para Deus os nossos defeitos? Sabe por quê? Por medo de Deus nos rejeitar. Medo de Deus, porque eu sou... será que eu vou ser aceito por Deus? Será que eu vou ser acolhido por Deus? Se eu falar isso, se eu falar aquilo? Oh, meu amado.
Por isso as pessoas são extremamente ligadas à aparência. Pessoas extremamente ligadas à embalagem, para que Deus possa aceitar. Porque senão, se eu falar os meus defeitos, Deus não vai me aceitar, Deus vai me rejeitar, nada disso. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, Deus sabe quem nós somos. Então, por trás de uma extremidade espiritual, há um grande problema aí também. Excessivamente espiritual, há também uma dificuldade aí também. O medo terrível de Deus não aceitar. Ao medo terrível de Deus rejeitar. Precisamos lidar com isso. Aceita o amor de Deus. Graça. O que é graça? O que é graça? O que é graça? Favor e eu não mereço. Eu não mereço. E Deus me favorece pela sua infinita graça. Pastor, o jeito que você está pregando aí, eu não vou fazer mais nada. Se você faz por medo do inferno, não faça mais. Se você faz para ir para o céu, não faça mais. Se você faz para não ser rejeitado por Deus, não faça mais mesmo. Mas se você faz por amor a Deus, se você faz em completude da obra que o Senhor fez na sua vida, continua fazendo. Aí sim. Mas se eu tirei a motivação de você, então Deus vai me amar eu no mundo, eu quero dizer que Deus vai te amar no mundo, meu irmão. Então eu vou para o mundo. Se essa é a tua motivação, de você não estar lá. Eu quero dizer que Deus ama o traficante, o bandido, o ladrão, Deus ama eles. Deus ama eles. Deus passa a mão na cabeça deles? Não. Mas o amor de Deus está lá. Deus reprova as suas atitudes. Deus reprova os seus pecados. Eles precisam se arrepender. E arrependimento implica em mudança. Mas o amor de Deus está com eles também. Faça as coisas não com medo. Faça as coisas em amor. E Deus se agradará disso. Eu concluo. Quero chamar o Ministério de Louvor. Vamos ficar de pé. Eu concluo. Não há necessidade de passar pela vida imobilizado pelas experiências passadas. Você não precisa passar a vida inteira imobilizado pelas experiências do passado. Sabe, o que fizeram com você. Você não precisa passar a vida inteira. Abusos, traumas, rejeição, palavras que foram feitas na sua vida. Que você possa, amados, ressignificar tudo isso. Buscar ajuda. Falar disso. O primeiro passo para ganhar a vitória sobre a rejeição vem quando você escolhe acreditar no Senhor e encontrar a sua aceitação nele. Ele me aceita. Ele me aceita. Comece pedindo perdão ao Senhor por permitir que essas emoções dolorosas, te impediram muitas vezes de viver o melhor de Deus na sua vida. De viver o melhor de Deus. Deus tem planos e projetos na sua vida, mas sabe aquela criança, teve uma reportagem de uma criança que foi encontrada com 6 anos, vocês viram isso? 6 anos de idade num quarto, que ela nunca saiu de casa, foi aqui no interior de São Paulo. Ela nunca saiu de casa, 6 anos, numa casa extremamente porca,
suja. Vocês não viram essa reportagem? Quem viu? 6 anos. Nunca se alimentou de comida sólida, só comia de seringa. Ela não sabe falar, ela urra. Ela não sabe falar. Ela não sabe nada, ela não sabe nada. Um bicho do mato. Ela é um bicho. Tornaram-se ela um bicho. Pegaram essa criança, o conselho tutelar, prenderam os pais, cortaram o cabelo dela, que o cabelo dela não tinha condição, cortaram o cabelo. 6 anos. Tamanho trauma que essa criança passou. Tem pessoas que você não consegue lidar com elas. Elas são difíceis de lidar. Sabe por quê? Por que são difíceis de lidar? Por problemas lá atrás. Problemas lá atrás. As mulheres que eram do conselho tutelar, que queriam fazer o bem para ela, pegar ela não aceitava, ela urrava, ela chorava, ela murrava as pessoas que queriam fazer o bem. Proporcionalmente bem diferente, mas tem pessoas que não aceitam nem o amor das pessoas. Não aceita um conselho, não aceita um cuidado. Por quê? Experiências passadas. Não são felizes no casamento, não são felizes na igreja, não são felizes em grupo nenhum. Experiências passadas. Trata disso. Porque o diabo vai continuar tripudiando na sua vida, na sua alma. E você acha que está tudo bem. Entrega seu amor de Jesus. Procure ajuda também. Escolha viver o que Deus tem para a sua vida. Aquelas pessoas do conselho tutelar têm as melhores intenções com aquela criança. Tão ferida, tão machucada, que você chora de ver a história dela. Elas têm a melhor, mas a criança não entende. Ela não entende. E quantas vezes também nós não entendemos, quando as pessoas querem nos ajudar, quando Deus quer nos ajudar, nós não entendemos também. E atacamos. Falou, leva também. Possamos tratar isso no nosso coração. Que não sejamos difíceis de lidar. Que não tenhamos dura cerviz. Que sejamos pessoas maleáveis. Mas é preciso tratar disso. Em nome de Jesus. Amém?